Boa noite, meu nome é Karen Zortea Leite, sou aluna do Polo aqui de Encantado e eu peguei um artigo da revista Agricultura Familiar e Agroecologia e o assunto que eu vou falar hoje é superando a pobreza rural, um assunto muito importante na nossa região. O Brasil concentra no meio rural um dos maiores números de pobres e segue ostentando dos piores índices de desigualdade social do mundo. A pobreza não se restringe à dimensão econômica e à privação dos bens materiais, que constituem sua manifestação mais explícita. Ela envolve também uma dimensão política e cultural. Os habitantes da zona rural estão entre os mais empobrecidos do país. Apesar dos índices de pobreza rural estarem diminuindo de forma generalizada, a sua incidência continua sendo o dobro da urbana. A situação de pobreza rural é mais aguda nas regiões do Norte e Nordeste, onde milhões de pessoas vêm denegados seus direitos e uma vida digna. A falta de democratização no acesso a recursos naturais e produtivos pelas pessoas pobres e excluídas se mantém uma vez que a reforma agrária e as políticas públicas para a agricultura familiar ficam delegadas ao segundo plano. Os movimentos sociais do campo, como o movimento do Sem Terra. O sindicalismo de trabalhadores rurais congregados na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o CONTAG, e dos trabalhadores rurais da agricultura familiar, reunido nas Federações dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, o FETRAFS, assim como as outras organizações não governamentais e da sociedade civil, como a Articulação Nacional da Agroecologia, a ANA, tem se mobilizado a fim de viabilizar a efetivação de ações que visam a democratização das relações de poder e do desenvolvimento de um modelo centrado na agricultura familiar e na agroecologia. No final dos anos 1990, depois de ampla pressão dos movimentos sindicais e sociais no campo, foi institucionalizado o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF, no qual se destaca a concessão do crédito. Depois de 2000, outras iniciativas importantes vieram se somar ao PRONAF. Apesar do advento desses novos programas nas regiões mais pobres, que são o Norte e o Nordeste, foi constado que as famílias continuavam numa situação praticamente idêntica àquela do passado. Estudos realizados pelo PRONAF indicaram-se que muitas dessas famílias não tinham acesso à política de questões. Após a leitura desse artigo, a gente vê o quão difícil é a vida dos agricultores de pequeno porte nas cidades do Norte e Nordeste, onde são as mais pobres do Brasil. Eles têm muita dificuldade porque os governantes não apoiam agricultores de pequeno porte. A agricultura cresceu muito no Brasil nos últimos anos, mas os agricultores pequenos ainda sofrem muito com falta de máquinas, com certeza usam enxada, eles fazem esforço físico e por isso que eu acho que o Brasil tem que mudar muitas coisas ainda. Eu adorei esse artigo que fala sobre a pobreza no meio rural, acho que é um destaque muito importante que a revista fez e nesse quadro geral que eu falei para vocês, está explicando como a dificuldade que os agricultores pequenos têm de sobreviverem, né? Principalmente pois eles têm um solo muito duro, né? Pouca chuva, então é difícil tu plantar e colher alguma coisa. Então, muito obrigada e boa noite.